Você está na live da vitória. Deus tem uma bênção para você na live da vitória. Deus quer te abençoar, mudar a tua história, estender as mãos para você. Quando todos nos abandonam ou nos viram as costas, Deus está lá, nos guardando e nos livrando de todo o mal. E nós devemos ser gratos a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito. E Deus, Ele sempre cuidará de você. A bênção de Deus, ela tem o preço da tua fidelidade. A bênção de Deus, ela tem o preço. E o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Isaías 53 fala sobre isso. Jesus pagou um alto preço por você. Pagou um alto preço pela tua libertação. Pagou um alto preço por tua cura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se deixou enfermar, sofreu, padeceu, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à cura, à libertação e à salvação eterna. A palavra do Evangelho era cura, liberta, transforma e salva. Jesus, Ele quer fazer tudo isso na sua vida. Ele quer te curar das enfermidades físicas ou enfermidades emocionais, psicossomáticas e até mesmo enfermidades de ordem espiritual que o médico não consegue diagnosticar. Deus, Ele entra na nossa história para curar, para mudar a circunstância difícil que muitas vezes nos fazem chorar e nos causam dores físicas e dores emocionais. A libertação, ela é completa. O Evangelho é completo. E o Senhor Jesus, Ele entra na tua vida. E após este processo de cura, restauração, libertação, Ele te salva. O Evangelho nos garante salvação eterna, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O Senhor Jesus, Ele vos convida nesta hora para viver o novo de Deus. Um propósito divino na tua vida. Se você sofreu até aqui, não conhecia Jesus, ainda não tinha ouvido falar da palavra do Evangelho, neste momento, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele vos convida para ter uma vida nova com Cristo. Uma vida curada. Uma mente sã, saudável. Liberto das amarras. As amarras do pecado. As correntes do pecado. As correntes que nos prendem muitas vezes e nos seguram, nos impedindo para que nós não alcancemos objetivos na vida. Ficamos parados, patinando na lama e não conseguimos prosseguir. Mas Jesus, Ele entra nesta circunstância difícil da tua vida para mudar a tua história, se você abrir o teu coração para Deus e deixar Deus trabalhar. Quando Deus trabalha, o milagre acontece. Mas você precisa fazer a tua parte. Onde Jesus chega,
nada fica como era antes. Deus, ele está disposto o tempo todo a te abençoar. Deus está pronto para te abençoar, para te libertar, para te salvar. E ele está vendo tudo. Aquela pergunta, né? Se Deus está vendo o que eu tenho passado, por que ele não faz nada? Por que ele não me liberta? Por que ele não abre as portas para mim? Por que ele não quebra essas correntes desse vício que tem me aprisionado na dependência alcoólica, dependência química? Pessoas que já fizeram tratamentos em casas de recuperação e a família gastou dinheiro e quando saiu de lá, voltou a fazer a mesma coisa. E a dependência química e a dependência alcoólica é considerado uma doença. É caso de saúde pública. Essa doença precisa ser combatida e tratada. E você precisa resistir todo dia. A libertação não é fácil. Nós vemos casos de pessoas até de idade em que uma vez ou outra dá uma recaída. Caiu, meu irmão, pede perdão, se levanta e prossegue a caminhada. Agora, quem é alcoólatra, quem é dependente químico, ele precisa saber que ele tem que estar em constante vigilância. Nós temos um caso muito conhecido, um senador, acho que do Espírito Santo, Magno Malta, que de vez em quando aparece embriagado em lugares públicos. Você vê que é uma pessoa que, nessa idade, ainda não conseguiu se libertar. Então, Cristo liberta. Mas você precisa fazer a tua parte, que é resistir ao diabo. Ou a Satanás, que significa inimigo. Então, nesse caso, o inimigo é aquilo que te adoece. Resistir a essas correntes, resistir aos vícios, ter força de vontade para passar por cima das adversidades, romper os muros que nos prendem. E você precisa fazer a tua parte, que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Reconhece que você tem uma enfermidade que você precisa ser tratado. E que essa enfermidade, meu irmão, essa doença que é dependência, às vezes é química, alcoólica, emocional e vários tipos de dependência. Então você precisa ter a consciência que ela precisa ser combatida a cada dia. Eu já tenho a experiência de ver vários tipos de tratamento em casas de recuperação. Infelizmente a gente vê pessoas que vão para lá, para as casas de recuperação, e quando volta pior. Infelizmente também, geralmente quem mexe com esses negócios, os coordenadores, as lideranças, até agora eu só vi pilantra. Tem muita gente boa também, né? Não vou dizer não. Mas, não vou dizer que não tenha, mas geralmente é pilantra. Aí você coloca uma pessoa que já tem um problema de dependência química, é enfermo, é doente. Aí você coloca na mão de um pilantra e dá dinheiro para aquele pilantra. E aí? Então, é complicado. O que eu posso dizer para você? O tratamento mais eficaz e mais sério que eu já conheci até agora é o AA. Sim, o pessoal do AA se considera uma irmandade. Uns cuidam uns dos outros. Estende a mão quando precisa. Geralmente esse povo ligado à religião, ou ligado aos meios evangélicos, sinceramente, desculpa falar, mas no meio dos crentes é muito pilantra. Ainda mais esse povo que mexe com casa de recuperação, esses pastores. Cuidado, meu irmão. Fuja disso, meu irmão. Porque de repente você pode arrumar um problema. Livre-se dos problemas. Bom, o que eu tenho para falar para você é que Cristo liberta. Independentemente da circunstância. E você precisa fazer a tua parte.
que é resistir ao inimigo das nossas almas, resistir às correntes, resistir aos vícios e buscar a presença de Deus, aquele que tudo pode. O lema do AA é, a pessoa às vezes é dependente, vai fazer tratamento. Se ele conseguir ficar 1 hora sem beber, 2 horas sem beber, 24 horas sem beber, ele considera um dia menos que eu bebi. Então, assim, o meu respeito a quem faz parte desse movimento, porque é um movimento muito sério e o movimento mais sério que eu já vi até agora, né? E realmente tem surtido muitos resultados. Você vê pessoas que estavam na sarjeta, pessoas que tiveram suas vidas mudadas. Isso aí é tudo na vida do ser humano, meu irmão. Porque quando a pessoa está passando por um momento difícil, todo mundo abandona. A família, quando não aguenta mais, larga para lá. Entendeu? Então, assim, quando alguém vai lá e te estende a mão, no momento que você está desamparado, todo mundo te virou as costas, e alguém foi lá e te ajudou, você precisa ter gratidão, porque gratidão revela caráter. E no momento em que uma pessoa é liberta, é transformada, ele é educado a evitar, a combater os seus vícios, então que ele viu que a vida dele mudou, pronto, voltou ao convívio social, voltou ao convívio da família. Isso é tudo na vida do ser humano. Você acha que uma pessoa se sente bem e saber que está ali morando, dormindo no banco de praça, caído, sujo, cheirando a urina, os cachorros da rua chegam lá, lambem a boca dele? Tem gente que vive essa vida, que olha a circunstância difícil e chora. Tem vontade de sair e não consegue. E esse é um tema muito sério para ser tratado. Cristo liberta. A dependência química ou alcoólica não escolhe classe social, não escolhe nível intelectual. Você vê pessoas que têm universidade, são profissionais, ótimos profissionais, médicos, advogados, e de repente um dia você se assusta e vê aquela pessoa num banco de praça, todo sujo, sem dinheiro, cheirando mal. Às vezes, para você que passa ali, você vê uma pessoa nesta situação, talvez para você não seja nada, mas se fosse o seu filho, se fosse o seu pai, se fosse um irmão teu, e aí? Como é que você se sentiria? Assim é o Senhor Jesus. Quando ele vê uma pessoa numa situação dessa, você pode saber e pode ter certeza que ele está lá junto, cuidando. Talvez seja por isso que a gente vê muita gente falar por aí que o santo de bebo é forte. É, porque o Senhor Jesus, ele cuida mesmo. Ele livra quando todos abandonam, quando todos apontam, ele está lá. Quando todos viram as costas para você, ele está lá, cuidando de você. Então, Deus, ele é tudo nas nossas vidas. E você precisa valorizar a vida que você tem. E se você vê uma pessoa num banco de praça ou caído, tenha um pouquinho de paciência, porque é um ser humano, né? Mas muito cuidado também para não ser assaltado, né? Porque por aí você vê muita coisa. Não maltrata, não trata mal. Não precisa fazer mal para as pessoas. Nós já tivemos casos no Brasil, há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, em Brasília, Rio de Janeiro. Umas pessoas pegavam essas pessoas de rua assim, jogavam gasolina, tacavam fogo. Esses grupos aí de extremistas aí, neonazis, não vou falar esse nome aqui não. Graças a Deus parou com isso aí, né? Mas o que eu tenho para falar para você é que Cristo liberta e você precisa fazer a sua parte. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Uma terra sarada. O Senhor, Ele nos sara, Ele nos cura. Nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, mas Ele vos ouve o tempo todo. E se você clamar ao Senhor, se humilhar, nós precisamos muitas vezes nos humilharmos na presença do Senhor. O mundo por aí nos humilha tanto, né? Tem pessoas que é tão humilhado, por onde vai? Mas não tem coragem de se humilhar na presença do Senhor. E Ele está sempre te estendendo a mão. Então, meu irmão, humilhar na presença do Senhor. Se arrepender dos seus maus caminhos. Ter arrependimento. Infelizmente, a gente vê nas igrejas por aí. A pessoa vai lá, toma um banho, bota uma roupa de crente. Bota um terno. Fala, agora eu estou liberto. Aparentemente, né? Mudou a roupagem, mas não se arrependeu dos seus maus caminhos. Simplesmente quer uma vida de luxúria ou de luxo que o Evangelho promete por aí. Nós tivemos um caso muito grave no Ceará, em que um pastor, que era morador de rua, dependente químico, né, de vez em quando ele dava uma recaída, levantava, até que ele mais outros homens sequestraram uma moça lá, tiraram a vida dela. Então, assim, a pergunta é, será que aquele homem, realmente ele se arrependeu dos seus maus caminhos? Será que realmente ele se converteu ao Senhor? Ou ele era mais um que vivia de aparência? Muito cuidado com a aparência. Muito cuidado com o que você vê. Às vezes você vê uma pessoa ali, aquela mulher bonita, do cabelão, daquela saiona, né? Você olha assim e fala assim, é uma santa mulher de Deus. Mas você não sabe que a mulher bota chifre no marido. Ou aquele homem lá, o que ele faz debaixo dos panos, tá falando bonito nas igrejas, pregando, mas tá roubando os outros. É o caso daquele pastor lá, do Ceará. Ele era doente. Ele é, né, que tá vivo ainda. Um dependente químico. E tem lá suas recaídas. Por isso nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Saber que a pessoa é doente. Porque eu vejo por aí os crentes pregando assim, que Deus liberta, tô curado, curou, tá curado. Mas na prática não é assim que funciona. É um processo. É uma reeducação. Pode acontecer. Assim como um paralítico levantado, uma cadeira de roda, acontece. A pessoa pode ser liberta instantaneamente. Mas eu vou te falar. O que eu tenho visto por aí é 1% que acontece isso. Da pessoa aceitar Jesus e ser liberta instantaneamente. A libertação é um milagre. A salvação é um milagre. E é um processo. A libertação é um milagre. Você precisa fazer a sua parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe, você precisa fazer a tua parte. Se humilhar na presença do Senhor, orar, jejuar, se consagrar, se arrepender dos seus pecados, meu irmão. Tem que ter arrependimento verdadeiro. Isso é de dentro para fora, é íntimo, é você com Deus. Reconhecer a tua situação. E você vai dizer muitas vezes, Senhor, eu tenho esse ou aquele problema, é mais forte do que eu. Eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é forte e o Senhor liberta. E eu creio. É a libertação. É por isso que nós vemos aí pessoas que saem por aí falando que está liberto, que Cristo libertou, é pastor, é consagrado, e de repente sobe lá num palanque, no meio de uma multidão embriagado, discursando, envergonhando o evangelho. Muito cuidado com essas coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é se arrepender dos seus maus caminhos, mudar suas atitudes, seus procedimentos, e reconhecer que é doente, que precisa de tratamento,
E o tratamento não é 6 meses, 1 ano, não. É todo dia. Um dia que você ficou sem beber, meu irmão, ou sem usar droga, é um dia a menos, né, de vício. Então você creia que o milagre vem. E a dependência alcoólica ou química são correntes espirituais que aprisionam pessoas no mundo físico, tirando tudo das pessoas. Emprego, convívio social, amigos, família, tira a esposa. E depois que a pessoa perde tudo, aí vai morar na rua. Pedir esmolas, né? E quando é um pedinte ainda está bem. Mas muitos vão assaltar os outros, vão cometer violência. E esse mal precisa ser tratado, encarado de frente com seriedade e buscar a presença do Senhor. Nós vamos orar. E você que passa por este problema, ou tem pessoas assim na família, é um caso muito sério. Isso aí é um caso para campanhas e campanhas, né? Nós devíamos tirar aqui um trabalho só para isso, libertação dos vícios. E você precisa, não é só 3 dias de oração, não, em constante oração. Sempre falando sobre o assunto, sempre orando, sempre apresentando, e você vai vencendo. E a partir do momento que você desiste da sua empreitada, né? Deus não dá uma luta maior do que você possa suportar. E você vai vencendo. Tem os altos e baixos no meio do caminho. É assim mesmo. Mas muito cuidado para nesses baixos você não perder a sua vida, ou tirar a vida de alguém, parar atrás das grades, destruir a sua família, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta pessoa que está orando junto comigo agora. Olha aí, Pai. Tem gente chorando, meu Deus. Este pai, esta mãe, Senhor, que vê o filho numa situação tão difícil, meu Deus, e não pode fazer nada, Pai. Em nome de Jesus, eu intercedo agora em favor dessas famílias. Esta pessoa, Pai, com o seu emocional abalado aí agora, Pai. Esta pessoa também que é dependente, Senhor, alcoólico, dependente químico, ou tem algum tipo de vício, meu Pai. Eu intercedo em favor desta pessoa aí, Senhor. Pessoas que muitas vezes choram e têm vontade de abandonar os vícios, mas não conseguem porque é mais forte do que eles. Estão aprisionados em correntes espirituais. Glória a Deus. Mas o que eu tenho para falar para você é que Jesus, ele quebra correntes, viu, meu irmão? Quebra algemas. E se você falar com Deus com sinceridade, ele vai ouvir a tua oração. Vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, recebe. Recebe em nome do Senhor Jesus. Consolo, paz. Seja quebrada essas correntes aí agora. Algemas. Em nome de Jesus. Todo mal. Eu te dou uma ordem agora. Sai desta vida agora. Para nunca mais voltar. Receba a paz. Receba a bênção de Deus na tua história. Toma posse da vitória. Que Cristo liberta. E se a pessoa não quiser ser liberto, ele pode fazer o tratamento que for. E quando sai de lá, da casa de recuperação ou da clínica psiquiatra, volta tudo de novo. Então, a pessoa precisa querer. Uma solução para isso aí, eficaz, é a conversão verdadeira. Muda tudo. Gente, é liberto de correntes espirituais, dos vícios, pessoas que viviam na sarjeta, prostitutas, pessoas com todo tipo de problema. Quando se converte verdadeiramente, a vida deles muda. O meu respeito às prostitutas, né? A profissão mais antiga do mundo. Mas muita gente tem vontade de se libertar disso aí e não consegue. Então, o que eu quero dizer para você, que a conversão genuína, ela liberta verdadeiramente. O Evangelho é a solução. O Evangelho cura, liberta, transforma, aleluia, restaura e salva. Se você crê, toma posse, e esta é a live da vitória, e Deus está trabalhando. Glória a Deus, amém.